Boa tarde, família Brasa Church. Tá todo mundo acordado aí? Que o patrão velho abençoe todo vivente. Muito bom que você escolheu estar aqui no quarto culto do dia, culto das 18 horas. Tenho dois avisos bem importantes antes de seguir para a palavra. O primeiro deles é que dia 27 desse mês tem batismo. Se tem alguém aqui que não se batizou, faça a sua inscrição, porque acabam rápido as vagas. E o segundo aviso é que esse ano nós faremos a primeira conferência da Brasa Church, e vai ser o que nós chamamos de Semana Teológica. De quarta a sábado, todos os dias nós teremos um teólogo vindo de algum lugar do Brasil para nos auxiliar a entender a Bíblia para os dias de hoje. Então, se você quer se aprofundar na palavra, e eu sei que todos querem, se você quer mergulhar mais no conhecimento sobre a Bíblia, você não pode perder a Semana Teológica da Brasa Church. Amém? Amém. Hoje nós começamos uma série, Jesus Fast Food, e o episódio de hoje é a fé ultraprocessada, uma fé industrializada. Igual um fast food, quando você come e ele é saboroso no paladar, mas todo mundo aqui sabe que não alimenta coisa nenhuma. E eu já quero começar contando uma história que marcou demais e vai nortear aquilo que eu quero compartilhar com você hoje. Há muitos anos uma moça estava trabalhando na nossa casa. Ela trabalhou ali por uma semana, e pelo estilo de música que ela estava ouvindo e pelo tipo de linguagem dela, eu achei que ela não era crente. Aí eu perguntei para ela: você conhece Jesus? Ela disse: conheço Jesus. E aí ela começou a me contar de toda a busca dela por fé em todas as religiões pelas quais ela passou. Aí ela me contou como ela entregou a vida para Jesus, como ela se batizou e algumas bênçãos que Deus deu para ela. E depois de ter essa experiência na igreja, ela me disse: mas hoje eu não vou mais na igreja. E ela soltou essa pérola que eu nunca mais me esqueci, quando ela se auto-intitulou. E ela disse: agora eu sou uma evangélica não praticante. Evangélica não praticante. Ela diz: eu sou meio cristã. Meio cristã é a mesma coisa que está meio grávida. Meio cristão é uma expressão interessante que pode definir muita gente que frequenta inclusive igrejas hoje no nosso país. E a história que eu quero pregar para cada um de vocês hoje sobre Jesus Fast Food se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3. Você pode abrir. Quem trouxe Bíblia física, levanta aí, vamos dar uma olhada. Olha só o que está acontecendo, gente. Em cada culto, pessoas que saem da reunião vão até a livraria e compram Bíblias para doar para quem não tem. E eu tenho aqui 6 Bíblias, 3 aqui para baixo e 3 lá para cima. E se tem alguém que não tem Bíblia, que gostaria demais de ter uma Bíblia, as 3 primeiras pessoas ficarem de pé aqui embaixo. Ali ficou uma pessoa, aqui vocês duas, vamos dividir, uma aqui, outra ali. Fica de pé, gente, fica de pé. Vocês se atrasaram, desculpa. Calma aí, não, aqui 3 já foram. Ela que tinha levantado, foi tu que levantou? E as 2 aqui, ok? E lá em cima, 3 pessoas que querem. Bom, vão ter que decidir, vai dar briga lá. Só não pode dedo no olho. Olha só, aqui 3 aqui para baixo. Continue de pé, quem ficou de pé, continue de pé. Vai lá. E se por um acaso alguém viu alguém levantar que quer uma Bíblia e não tem, depois você compra e doa para alguém. Apocalipse capítulo 3, deixa aí aberto. A série Jesus Fast Food é uma série que serve de alerta para todos nós. Talvez você esteja aqui hoje e você se declare cristão, mas não necessariamente viva como um cristão. Talvez você esteja aqui, você pode ir na igreja todos os domingos, você é aquela pessoa que não falta o culto de Páscoa, nem falta o culto de Natal, você reconhece Jesus como seu Salvador, e quando você morrer, a sua expectativa é que você vá para o céu. Mas quando as pessoas que convivem com você são perguntadas sobre que tipo de pessoa você é, talvez eles possam responder: ele é meio cristão, evangélico não praticante. A fé ultraprocessada é aquela fé que ela é muito boa de aparência e saborosa ao paladar, mas é insuficiente
na sua essência, é insuficiente para nos alimentar. E como qualquer alimento industrializado, ela engana com esse sabor, mas adoece o corpo, nesse caso adoece o nosso espírito. É esse tipo de cristianismo evangélico, morno, raso, sem compromisso, confortável e ineficiente e ineficaz. É um cristianismo que quer o rótulo de cristão, mas não quer o conteúdo. Quer as bênçãos de Jesus, mas não quer a cruz de Jesus. E aí uma frase que vai nos ajudar nessa tarde a entender o que o Espírito Santo quer mostrar para nós é essa. Jesus nos chama para um banquete em uma mesa, mas muitas pessoas se contentam com um delivery espiritual. Coisas mais rápidas, fugazes. Um culto ali, um arrepio lá, uma bênção ali na frente, uma profecia lá para direcionar a minha vida. E esse tipo de fé é quando você tem Jesus o suficiente para se sentir bem, se sentir melhor, mas não tem o suficiente para mudar alguma coisa na sua vida. Bem-vindos à Brasa Church, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu estou preocupado com quem veio pela primeira vez. Depois você paga um lanche para ele, paga um hambúrguer grande. Um professor de seminário dizia que um pastor eficiente tem um compromisso. Esse é o papel do bom pastor, que é confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Eu estou achando que vocês estão muito confortáveis hoje, por isso eu vou tentar afligir vocês. Se vocês concordam com isso, diz assim, pastor, pode me afligir. Pode afligir, pastor. Se você está na internet agora na nossa igreja online, escreve aí. Pode afligir, pastor. Manda bala que eu estou preparado. Jesus enviou uma mensagem personalizada para 7 igrejas de Apocalipse. E no capítulo 3, uma igreja chamada Laodiceia recebe uma mensagem de Jesus. E no caso dessa igreja, Jesus não mede as palavras. Jesus não poupa as palavras. Para eles, e talvez para nós hoje, eu te convido a abrir Apocalipse capítulo 3, versículo 15, e ler comigo o que Jesus está dizendo para essa igreja. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E não percebe, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Por isso, seja sincero e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Estou à porta e bato. Jesus está dizendo algumas coisas aqui, ele começa dizendo, você não é quente nem frio, e porque você é morno, eu estou prestes a vomitá-lo. A cidade de Laodiceia era uma das mais ricas do Império Romano, uma cidade muito imponente, muito bonita, vai parecer uma simulação dessa cidade. 35 anos antes dessa mensagem, da qual Jesus envia, eles passaram por uma catástrofe natural, um terremoto de proporções colossais, destruiu toda a cidade, e os laodicenses fizeram algo inusitado para a época. Eles reconstruíram toda a cidade sozinhos, sem precisar da ajuda de nenhuma cidade vizinha. E eles fizeram isso com muita excelência, teatros, arenas, construíram prédios imponentes para a época, banheiros públicos, sabe aqueles banheiros que você vê no documentário, onde o banheiro é grande, está todo mundo sentado, um de frente para o outro, vendo? Vocês conhecem esse banheiro público antigo, não? Não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Vocês vão me ajudar hoje a pregar. E essa cidade se tornou uma das cidades mais ricas e bonitas daquele lugar. Pense numa cidade muito bonita hoje, sei lá, Las Vegas, iluminada, movimentada, tecnológica, e quando Jesus fala com essa cidade rica e autossuficiente, ele diz, vocês são
mornos. E essa afirmação causa um choque para a igreja de Laodiceia. E existe um motivo, porque a afirmação de que são mornos tem a ver com algo físico que acontece naquela cidade. Apesar de uma cidade rica, tecnológica, a cidade de Laodiceia tinha um problema grave. A água não era boa. Eles não tinham água na cidade. E a solução era importar essa água de outras cidades. 2 dessas cidades vão aparecer aqui no mapa. A primeira, Hierápolis, que ficava a 10 quilômetros de Laodiceia, e a segunda, Colosso, que ficava a 16 quilômetros de Laodiceia. A cidade de Hierápolis tinha uma água quente, aquilo que nós chamamos de águas termais, e que todo mundo sabe que é bom para a saúde. A cidade de Colosso era o oposto, tinha uma água gelada e pura, talvez por causa da sua geografia. O que acontecia é que eles transportavam essa água por um tipo de aqueduto de Hierápolis a Laodiceia. Essa água saía quente, mas quando chegava lá, no meio do caminho, ela esfriava. O oposto acontecia com Colosso. Essa água saía gelada, e quando chegava em Laodiceia, ela chegava quente. Ambas as águas chegavam naquele lugar mornas, e eventualmente, por conta disso, contaminadas. E quando laodicenses tomavam essa água, ficavam doentes. Então agora, quando Jesus está falando para eles, está dizendo, vocês não são nem quentes e nem frios. Como são mornos, não há mornos, é o plural certo. Como vocês são mornos, não há utilidade em cada um de vocês. E a grande questão dessa história, especialmente para você que cresceu na igreja ouvindo isso, e achava que quando ele falava quente ou frio, o quente estava falando, você é quente espiritual, você é pentecostal, xarapapá, e fala em língua estranha e sapateia. E que estivesse falando de alguém frio, é alguém que está distante do Senhor, não é isso que ele está dizendo. Ele está colocando de um lado, não é sobre uma paixão espiritual, e sim sobre um propósito espiritual. A água quente tinha um propósito para a saúde. A água gelada tinha um propósito para a saúde. Agora, o que ele está dizendo é que a água morna não tem utilidade. Então, o que ele está dizendo é, vocês não estão cumprindo o seu propósito. Como pastor hoje, eu quero humildemente fazer você refletir. Nós estamos no mês 9. O ano está acabando logo ali. Daqui a pouco você está gastando cartão de crédito com as compras de Natal. 9 meses já passaram. E talvez você olhe para trás, faça uma autoanálise da sua vida e chegue à conclusão que talvez esse ano você ainda não tenha cumprido o seu propósito espiritual aqui na terra. Deus nos criou de propósito e para um propósito, e Ele distribuiu para cada um de nós dons especiais. Cada um aqui recebeu um dom de Deus. Algumas pessoas aqui têm o dom de organizar coisas. Outras pessoas têm o dom de ensinar coisas. Algumas pessoas têm paciência para ouvir pessoas. Outras têm paciência para aconselhar pessoas. Alguns aqui receberam o dom de criatividade. Outros receberam o dom de serem muito generosos. Algumas pessoas aqui receberam o dom de servir a comunidade, servir nossa cidade, servir na nossa igreja. E um fato é que sim, Deus distribuiu biblicamente dons para cada um de nós, para abençoar o corpo. E se você não usa o dom que Deus te deu para causar impacto espiritual nesse mundo, pode ser que nesse culto das 18 horas, para quem está presencialmente, para quem está na internet, Jesus está dizendo, você é morno. E sabe o que ele faz com quem é morno? A Bíblia diz que ele vomita. Que palavra forte. Mas no grego, essa palavra é mais forte ainda. No grego, a palavra vomitar é emeu. Repitam comigo. Todo mundo está falando grego. Vomitar é lançar para fora, expelir com força. É um termo forte usado para transmitir uma repulsa total. Meu filho Arthur, quando era criança, tinha... Como é que é o nome daquilo? Me esqueci. Refluxo. Dava uma mamar para ele, mandava embora.
E como pais, nós desenvolvemos sempre habilidades. Então eu pegava ele de uma maneira, ficava batendo nas costas até ele arrotar e ficava tudo bem. Né? Os pais desenvolvem habilidades dos seus filhos, a gente conhece bem, né? Aí eu estou num casamento, todo mundo muito bem arrumado, de terno e gravata. Irmãos da igreja. Arthur estava com fome, demos a mamadeira, botei ele aqui para arrotar e comecei a segurar, como se estivesse segurando uma bomba atômica, dando tapinhas nas costas. E de repente um irmão, muito animado, veio e pegou ele do meu colo, e começou a brincar com ele, chacoalhar, e lançar ele para cima. Vocês viram essas pessoas que gostam dessas brincadeiras estranhas? Começou a lançar ele para cima. E eu olhei para ele e falei, irmão, não faça isso, ele tem refluxo, ele vai vomitar. E ele olhou para mim, muito confiante, e disse, eu tenho 2 filhas, fica tranquilo, eu tenho experiência. E quando ele lançou, uma bomba de vômito, uma rajada de vômito, uma metralhadora de vômito, parecia um exorcista vomitando, um cataclismo. Vocês já entenderam que o vômito foi forte. O que Jesus está dizendo aqui é que se a sua fé é rasa, se o evangelho que você vive é um evangelho fútil, de fast food, se você afirma ser cristão e não vive como tal, e se você não está cumprindo o propósito para o qual Deus te criou nessa terra, Ele está dizendo, eu estou vomitando você. Deus não tolera cristianismo raso. Deus não tolera esse cristianismo de domingo, de redes sociais, de experiências pockets, ou na internet, ou num culto aqui, ou um arrepio. Deus, Ele chega ao ponto de não tolerar que Ele tem uma reação visceral. Esse cristianismo que quer receber os benefícios de Jesus, mas não quer se render ao chamado de Jesus. Eu sei que está ficando deprimente essa pregação, mas vai piorar um pouco mais. E no versículo 17, ele vai um pouco mais fundo e ele diz, você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Você está dizendo, você está confiante na sua autossuficiência. Lembra que ele está falando para uma cidade rica, que reconstruiu tudo sozinho. Você está dizendo que você é rico, não precisa de nada, e não percebe, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ele diz que aquela igreja é rica. A nossa igreja é rica, gente. Você é rico. Se você tem um celular, no padrão mundial, você é rico. Se você tem um celular e tem um computador, você é bem rico. Se você tem tudo isso e ainda tem uma casa, rico. Se você faz as 3 refeições todos os dias, muito rico. Agora, se você ainda tem um carro que não é do banco e está quitado, rico com Y, R-Y, rico. Rico, todo mundo aqui vira para a pessoa que está do teu lado e fala, você é rico. Rico. Rico com Y. E talvez você conheça alguém que no meio dessa riqueza, desse conforto, dessa autossuficiência, pense, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de uma religião para me dizer o que eu devo fazer. Religião é para aquelas pessoas que têm uma mente fraca. Talvez até mesmo você pense, mas eu trabalho, sou eu que levanto, foi eu que conquistei. É tudo esforço do meu braço, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de alguém que me diga o que fazer. E eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso de religião. E talvez você esteja dizendo hoje, eu não preciso de Deus, até precisar. O diagnóstico negativo do médico que chega na sua mão. E ontem você não acreditava em oração. Mas hoje está torcendo para que exista um Deus lá em cima e possa operar um milagre. Seu cônjuge foi embora e você é consciente de que nenhuma pessoa nessa terra é capaz de dissuadi-lo a voltar, exceto uma intervenção divina. Aí você precisa de Deus.
O seu filho se desconectou de você e agora ele está vivendo de uma maneira da qual você nunca o educou e você não tem mais gestão sobre ele. E você sabe que precisa de um milagre de Deus para que uma transformação ocorra dentro do seu coração. Talvez você esteja aqui e você até tenha conquistado todas as coisas dessa vida com o seu esforço, e do fundo do meu coração, como pastor, o meu desejo é que todos vocês sejam prósperos. Do fundo do meu coração, que vocês sejam abençoados financeiramente. Talvez você tenha conseguido um emprego dos seus sonhos, talvez você já tenha adquirido essa segurança, talvez você tenha montado um patrimônio, talvez você tenha até uma casa, talvez você tenha um barco, talvez você tenha um jet ski, me convida para dar uma volta no Guaíba outro dia. Talvez você tenha isso tudo, mas quando você chega de noite na sua casa, senta no sofá, está todo mundo dormindo, você está assistindo televisão, você pode chegar numa conclusão e dizer, agora eu tenho tudo, mas me sinto incompleto por dentro. E o texto segue dizendo, você não percebe que é miserável, você não se dá conta, talvez você nessa tarde não perceba. Alguns anos, Janine e eu fomos num jantar de negócios, muitos empresários, num lugar muito chique, todo mundo muito bem arrumado, daquelas mesas onde você tem vergonha do jeito que você corta a carne, fica, será que eu estou cortando certo? Todo mundo muito bem arrumado, e eles, aquele tipo de jantar que eles vêm, entregam uma entrada, daí a entrada da entrada, daí eles trazem uma comida, você se lambuza achando que aquele é o prato principal, mas daí depois vem o prato principal. E aí os garçons pegavam todas aquelas cubas de prata, assim, juntas, e eles se olhavam, levantavam todo mundo, assim, uau, salada verde. Então, a gente foi comendo, eu fui me empolgando, fui dando risada, fui me soltando, eu comecei a rir igual uma gaita véia, e mostrando meus dentes, minhas lentes de contato. E aí, no fim da noite, eu fui no banheiro, e quando eu olhei no espelho, tinha um alface bem no meio do meu dente. A noite toda. E eu não percebi. Na pandemia, todos nós vimos dezenas e dezenas de memes daquelas reuniões online, onde está todo mundo muito bonitinho, e o cara, sem perceber, se levanta, e quando você olha, ele está sem a parte inferior da roupa. Todo mundo sabe. Ele não percebeu que a câmera estava aberta. E se você estiver morno? E não perceber. E se por acaso você não estiver cumprindo o propósito para qual Deus te ordenou, e você está aqui hoje, e nem percebe, essa fé, fast food, ela é rasa, é uma fé muito cômoda, é uma fé preguiçosa, igual a fast food. Ao invés de você preparar um jantar saudável, você está cansado, pega o celular e diz, vou fazer um pedido. Bom, eu quero um evangelho sem renúncia, não quero mudar nada na minha vida, não quero. Eu quero vir para Jesus, quero só que Ele entre. Aí você segue mais um pouco e fala, não, sem paciência. Não vou mexer nisso na minha vida. Vocês conhecem alguém sem paciência, não? Não olha para o lado, gente. Essa hora que dá briga. Aí você entra lá e fala, não, isso aqui é mais prático para mim. Pô, que clica lá. Aí, de repente, toca o telefone da sua casa, toca o interfone da sua casa, a campainha da sua casa. É muito rápido. Fast food é muito rápido. Boa noite, Maurício. Eu mesmo. Qual o código? Código é 666. Tá amarrado, meu Deus. Muito obrigado. Depois eu mando uma gorjeta para ti. Aí você recebe. Eu vi que ela tem fãs. Aí você recebe muito rápido. É muito fácil de adquirir um evangelho fast food. Mas daí quando você abre, ele é vazio. Ele não tem nada dentro. Ele não vai alimentar a sua vida. Essa é a hora que você se pergunta, Maurício, mas como eu vou identificar se a minha fé é morna? Que bom que você perguntou, porque eu vou te dar 5 sinais de que talvez a sua fé possa
ser uma fé morna. Número 1, você deseja mais a aceitação das pessoas do que a aceitação de Deus. Você quer ser querido pelas pessoas, você quer ser aceito pelas pessoas, você só quer se encaixar, você só quer se enturmar. É por isso que normalmente você é uma Maria, vai com as outras, você não se opõe à multidão. Você quer ir junto e prefere ir junto da multidão muito mais do que destoar e fazer o que Deus te chamou para fazer. Agora olha o que o próprio Jesus fala em Lucas capítulo 6, 26. Ai de vocês quando todos o elogiarem, pois os antepassados das pessoas também elogiaram os falsos profetas. O que Jesus está dizendo aqui é, se todo mundo está te elogiando, pode ser que tenha algum sinal equivocado. E seguir a Jesus implica dizer que eventualmente você vai ser rejeitado ou até mesmo perseguido. Você pode estar morno e nem perceber se você estiver agradando mais as pessoas do que a Deus. Número 2, você relativiza o pecado na sua vida. Tem algum pecado na sua vida que desagrada e desonra a Deus e você pensa, tá, isso não é nada. Eu posso continuar colocando Jesus na minha vida e carregando esse tipo de pecado. E aí você cresce na sua vida espiritual com essa frase ecoando dentro de você: não precisa mudar nada, o que importa é ser feliz. Assinado Satanás. Eu faço o que eu quiser, ninguém paga os meus boletos, eu não machuco ninguém, eu não estou ofendendo ninguém. E olha o que Deus fala através de Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e os que chamam de bom aquilo que é mal. Aquele povo estava relativizando o pecado, e Deus diz, ai daqueles. Você pode estar morno e nem perceber se você estiver relativizando o pecado. Número 3, você raramente compartilha a sua fé em Jesus. Sinais de que a sua fé pode ser morna. Raramente você compartilha a sua fé em Jesus. Você diz, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sei que eu nasci de novo, eu sei que Ele tem um plano para a minha vida e que eu devo ser luz, mas esse não é o meu dom. Falar para as pessoas sobre o que Ele fez na minha vida não é o meu dom, não é comigo, deixa para outros. E tem gente que vive um evangelho tão fast food, que trabalha 7 anos na mesma empresa e ninguém sabe que ele é crente. É o agente secreto de Jesus. Ninguém vai descobrir, eu vou manter isso em segredo por 30 anos. Só bomba aí, gente, vocês pediram, lembra? Me aflija, pastor, estou tentando afligir vocês. Número 4, você só recorre a Deus quando precisa de algo, só quando precisa de uma emergência. Aí você sabe fazer um jejum, aí você sabe orar, aí você está lá na igreja, antes do culto abrir, você está lá firme, quando está precisando de alguma coisa. E quando você precisa de uma direção de Deus, como você não tem intimidade com a palavra, você fecha os olhos, igual uma cartomante, e fala, Senhor, eu vou abrir, fala comigo, você morrerá. Não, Senhor, outra, essa aqui não foi boa, manda outra. Ao invés de ter intimidade com a sua palavra. Número 5 e último, essa é forte. Você não é muito diferente do mundo. Escute isso, o Espírito Santo está falando aos nossos corações hoje. A nossa fé é morna, se nós não formos muito diferentes do mundo. Você diz que é um cristão, mas não fala como um cristão. Você diz que é um cristão, mas não vive como um cristão. Você diz que é um cristão, mas não pensa como um cristão. Você fofoca junto com todo mundo no seu trabalho. Você critica junto com todo mundo no seu trabalho. Você julga todo mundo, como todo mundo faz no seu trabalho. Você racionaliza e justifica os seus pecados sexuais, alegando que você tem necessidade, já que todo mundo faz. Você vai na festa que todo mundo vai. Você bebe o tanto que todo mundo bebe. Você dá PT. Eu estou pegando pesado hoje, né, gente? Eu estou jogando para cima o chapéu, de repente pega em alguém. Você afirma que ama Jesus, mas as suas ações afirmam que você ama o mundo. Meu Deus, que bomba. Olha o que a Bíblia fala, 1 João capítulo 2, 15. Não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, vocês não amam a Deus, o nosso Pai. E se você estiver morno, sem perceber, Maurício, eu estou em apuros, Deus vai me castigar agora, eu estou lascado. Essa é a parte boa do Evangelho, nós estamos falando dele.
jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, e toda vez que ele nos olha, a única coisa que nós percebemos é o seu amor sobre nós. E olha o que ele diz no versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles quem eu amo. Quem é pai vai me entender. Você corrige o seu filho porque você ama o seu filho. Ele está dizendo: nessa tarde eu venho até você para chacoalhar o seu coração, não para te castigar, não para te julgar, não para te humilhar. Eu venho te repreender e corrigir, porque eu te amo. Por isso seja inteligente, seja sincero e arrependa-se, porque Deus disciplina quem Ele ama. Meio cristão, evangélico, não praticante. E para terminar, ao invés de pregar 3 pontos, talvez você se esquecesse de um deles, eu vou pregar um único ponto, uma única coisa, que se você sair daqui lembrando disso, já valeu a pena ter vindo no culto. Uma única coisa que, se você aplicar todos os dias da sua vida, até o final do ano vai mudar tudo. Uma única coisa, se você fizer só, até o final do ano pode ser muito tempo, só por 30 dias, altera completamente a sua fé. Talvez se você fizer só por 7 dias, essa uma coisa, sua vida pode ser completamente transformada. Por isso eu encorajo você a pegar bloco de notas, a tirar foto para não esquecer disso, colar no seu coração. Essa é a única coisa. Estão preparados? Coloque sua fé em prática todos os dias. Coloque sua fé em prática todos os dias. Faça alguma coisa que exija a sua fé em Jesus todos os dias. Fast food é conveniente, mas não alimenta. Fast food é rápido, mas é superficial. Pegue seu bloco de notas, sua agenda e anote: todo dia eu farei alguma coisa que exija a minha fé completa em Jesus. Maurício, eu não estou entendendo muito bem, então eu vou dar alguns exemplos para você se situar. Talvez, para algumas pessoas, colocar a sua fé em prática todos os dias seja fazer o que é certo, enquanto todo mundo está agindo errado. Fazer o que é certo, mesmo que isso custe a sua reputação. Para outras pessoas, colocar a sua fé em prática diariamente pode ser continuar adorando a Deus, mesmo sem obter as respostas que você precisa dele. Continuar adorando a Deus, mesmo sem senti-lo. Para outras pessoas aqui, colocar a sua fé em prática pode ser perdoar alguém que o Senhor já pediu para você perdoar e você esqueceu, você deixou escondido. Alguns de vocês precisam fazer uma lista de pessoas das quais vocês devem perdoar. Alguns de vocês vai faltar memória no celular de tanta gente que você vai ter que perdoar. Colocar sua fé em prática e dizer: Senhor, eu abro mão da minha justiça e eu vou viver a minha fé integralmente. Não serei um cristão nominal ou um meio cristão. Eu quero ter uma fé genuína. Talvez para alguns aqui, colocar a sua fé em prática essa semana seja fazer uma oração em voz alta no seu BC Group. Isso é difícil, dá medo, né? Frio na barriga. Para outros, colocar a fé em prática pode ser se inscrever em um BC Grupo, porque isso vai exigir fé. Você vai precisar confiar no Senhor para ser guiado com as pessoas que Ele vai te conectar, abrir sua agenda, abrir seu coração, abrir seu tempo. Talvez colocar sua fé em prática seja crescer espiritualmente na jornada que a nossa igreja oferece, na trilha de crescimento. Talvez para todos nós aqui, dar um passo de fé seja nos inscrevermos integralmente, toda a nossa igreja, na semana teológica, onde você vai dizer: Senhor, eu não quero mais te conhecer somente da boca do pastor no domingo, eu não quero mais te conhecer somente de um pregador na internet, eu quero ler a tua palavra, eu quero entender o que tu tens para mim, eu quero aceitar teus planos para mim, e a partir de hoje não viver uma fé rasa, mas uma fé profunda e avivada. Talvez para alguém aqui, colocar a fé em prática possa ser convidar alguém para vir na igreja.
Talvez para outra pessoa que colocar a fé em prática seja começar a ser generoso financeiramente com a obra de Deus aqui na terra. Para outra pessoa pode ser mais generoso com aquilo que Deus te colocou no coração aqui na terra. Ou simplesmente, para terminar, colocar a sua fé em prática pode ser você acordar todos os dias de manhã e falar: Senhor Jesus, eu não sei com quem eu vou me encontrar hoje, eu não sei para onde Tu vais me levar, eu sei que eu estou indo para o trabalho, estou indo para a faculdade, vou para a academia. Agora, com cada pessoa com a qual me encontrar, se Tu quiseres demonstrar o Teu amor através de mim, eis-me aqui. Seja com ações, seja com palavras, seja financeiramente, me usa. Coloque a sua fé em prática todos os dias. Quente ou frio, morno, nunca. Quando você colocar a sua fé em prática, você deixa de ser morno. Quando você colocar a sua fé em prática, você não vai precisar da aprovação das pessoas, porque você sabe que já foi aprovado por Deus. Quando você colocar a sua fé em prática, você não vai racionalizar os seus pecados, você vai confessar os seus pecados, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar-nos de todo o pecado. Quando você colocar a sua fé em prática, você não vai mais esconder a sua fé. Pelo contrário, agora você é um testemunho público daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Quando você colocar a sua fé em prática, você não vai recorrer a Deus só nos momentos desesperadores. Você vai amar a sua palavra e vai ser absorvido por ela. Quando você colocar a sua fé em prática, escute bem o que eu vou dizer para você. Você não será mais deste mundo. Você não vai mais se parecer com esse mundo. E as pessoas vão olhar para você e saberão que você é diferente. E isso vai afastar algumas pessoas de você, mas vai aproximar tantas outras do Senhor Jesus. Coloque a sua fé em prática. Para terminar, a cereja do bolo, o grande finale, no versículo 20, é esse: Jesus está aqui hoje, no culto das 18 horas, Ele está aqui. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei. Quem ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. No original, batendo a porta dá uma ideia de continuidade. E eu posso afirmar então que a Bíblia diz que semana passada Jesus estava batendo a porta, sexta-feira Jesus estava batendo a porta, ontem à noite Ele estava batendo a porta do seu coração, hoje à tarde Ele está batendo na sua porta, e amanhã Ele vai continuar batendo. Ele é aquele que bate na sua porta todos os dias, e a única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração, deixar Ele entrar e participar do maior banquete da história da sua vida. Termino com isso. Jesus, essa tarde, está nos convidando para um banquete. Eu oro para que você não se sujeite a um delírio espiritual. Há muito mais no Senhor. Vamos ficar de pé e vamos terminar esse culto orando e agradecendo o Senhor pela sua bondade. Enquanto você fecha os seus olhos, eu quero fazer algumas perguntas para te ajudar nesse momento final, porque é um momento de autoavaliação. É só você e Deus. Enquanto eu falo, você pede para o Espírito Santo avaliar o seu coração. Não é o esposo cutucando a esposa: olha, viu, isso é para ti. Não, é uma autoavaliação. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é essa: existe alguma área da sua vida que você tem priorizado o conforto ao invés de viver por fé? Existe alguma área da sua vida que você se sente confortável e você sabe que o Senhor quer tocar naquilo? Em algum daqueles 5 sinais de que talvez sua fé seja morna, você se identificou? Algum tocou o seu coração? Feche seus olhos. Feche seus olhos, peça para o Espírito Santo sondar. Você é uma pessoa que precisa mais da aceitação dos outros do que de Deus? Você é uma pessoa que está relativizando algum pecado na sua vida? Você é aquela pessoa que raramente compartilha a sua fé? Ou você é aquela que só recorre a Deus em momentos de desespero? Ou
talvez você seja aquela pessoa que não é muito diferente no mundo. Se em algum momento dessa tarde o Espírito Santo falou ao seu coração, eu gostaria de orar pela sua vida. E para saber quem é você, eu te convido a colocar a mão no seu coração. Ao colocar a mão no seu coração, você dá um sinal para Deus: Senhor, eu não quero mais ser morno. Eu não quero ser morno. Eu quero ser quente com frio. Eu quero cumprir meu propósito espiritual aqui na terra, Senhor. Chacoalha, mexe comigo, Senhor. Mexe as coisas na minha vida. Feche seus olhos e eu vou orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por aqueles irmãos de Laodiceia que foram confrontados pela mensagem de Jesus. Mas 2000 anos depois nós estamos aqui sendo confrontados, cada um de nós. Nós não queremos ser só uma banda. Nós não queremos vir aqui e cumprir uma tabela. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo por onde andarmos. Nós não somos definidos por aquilo que fazemos na igreja. Nós somos definidos pela maneira que vivemos nessa terra. Por isso eu oro por cada irmão aqui, por coragem para ser transformado, coragem para romper com os laços do pecado, coragem para abandonar a mornidão na sua vida, para que a partir de hoje, depois de chacoalhados, o teu poder se aperfeiçoe em nossa vida e o teu nome seja glorificado em nós. É o que nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Se você puder vir para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu não vou viver o evangelho fast food. Não vou viver uma fé rasa. Eu vou viver uma fé genuína. Pode contar comigo. Vira para outra pessoa e diz: tu vai ver o que Deus vai fazer através da minha vida. Você vai ver o que o Senhor fará através de mim. Eu gostaria de fazer uma última oração nessa tarde. Para isso eu peço 2 minutos de atenção de todos. Que ninguém se mova do seu lugar em reverência àquilo que Deus vai fazer agora. Ninguém saia do seu lugar. Só 2 minutos. Eu me dirijo a você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração. E se você deseja que eu coloque o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão bem alto. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome nessa oração, porque a partir de hoje eu quero esquentar a minha fé e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou você que está vindo aqui pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é a hora certa de voltar para a casa do Pai. Ele está à porta, batendo. Eu vou convidar, se você quer tomar essa decisão, no 3, levantar a sua mão bem alto. Eu vou pedir que a igreja feche os olhos, baixe a cabeça agora. A igreja está orando e cadeias estão sendo quebradas. A igreja de olhos fechados é para que você que vai tomar essa decisão não se sinta envergonhado e saiba que é uma decisão individual, é só você e Deus. Não é nem você e a pessoa que está do seu lado, é você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração bem agora. E se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, meu amigo, o banquete vai ser gigante. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Ali tem uma pessoa. Outra mão, outra mão, outra mão. Outra mão, outra mão, outra mão lá. Outra mão aqui. Outra mão ali. Outra mão lá. Lá em cima, faz assim para eu enxergar. Faz assim, bem forte. Não deixa. Ali tem alguém. Outra mão. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que banquete. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa, diga para ela: seja bem-vindo à nossa família. Essa é a família de Deus. Ele tem um plano para a sua vida e sua vida nunca mais será a mesma, pode prometer. Para você que levantou a mão, eu vou te convidar para repetir comigo uma oração. É a oração do pecador, a oração de confissão. Eu vou orar e vocês vão repetir, mas eu vou convidar toda a igreja para repetir comigo. Pode ser, igreja? Eu oro, vocês repetem. Pode ser, igreja? Então comigo, bem forte: Senhor Jesus, obrigado por essa tarde, pela tua palavra, ela foi dura, mas me quebrou, por isso, a partir de hoje, eu não quero mais ser morno na fé, eu deixo para trás minha velha vida, meus pecados, e declaro diante de Deus e diante da igreja, que Jesus, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém, amém. E
voluntários com lanternas acesas aqui, apontando saídas, aqui embaixo. Plateia alta e camarotes. Se você levantou a sua mão, eu te convido para sair do seu lugar agora, até o hall, porque nesse momento nós vamos te entregar um presente para marcar esse dia, contendo informações sobre os seus próximos passos com Jesus. Não precisa ir sozinho, vá acompanhado. Mas se você levantou a sua mão, sai agora do seu lugar e vá até lá à frente pegar esse presente para marcar esse dia. Se você viu alguém levantar a mão e não está indo, gentilmente se ofereça para acompanhá-lo. É importante que você vá pegar esse presente. Eu garanto, ele vai mudar toda a sua vida. Para nós que ficamos aqui, eu oro que essa palavra tenha chacoalhado no seu coração e você viva todos os dias exercendo a sua fé. 2 avisos: inscrevam-se para a Semana Teológica. E número 2, passem ali, dê um abraço no Galdério, comprem o livro, abençoe a vida dele. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e diga: meu irmão, eu estou tão empolgado que eu vou pagar o teu jantar hoje. Fica tranquilo. Deus abençoe.